Oi pessoal, hoje nós vamos dar início à nova playlist do canal denominada Fenômenos Paranormais. Porém, antes de dar início a essa playlist, a esse vídeo, recomendo a todos que dêem uma passada no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Lá eu trago notícias, novidades, que se eu fosse fazer um vídeo já não seria mais novidade. E aproveito que, se vocês quiserem, vocês podem me mandar sugestões também para o blog. Mas agora, deixando o assunto do blog de lado, vamos falar a respeito dos fenômenos paranormais. Paranormal é formado pelo prefixo grego para, que significa ao lado, proximidade. Ao pé da letra seria mais ou menos que ao lado do normal, próximo ao normal, mas não é normal. Os fenômenos paranormais, portanto, seriam aqueles acontecimentos fora do comum. E para dar início a essa playlist, eu irei falar a respeito do Doppelganger. Quer saber mais a respeito? Aguarde após a intro do canal, que eu falarei mais. Até já! Doppelganger, ele surge a partir da fusão de duas palavras alemãs. Doppel, que significa duplo, duplicata, dobro, e Ganger, ambulante, andante. No folclore e mitologia antiga, Doppelganger seria uma entidade com a aparência de uma pessoa, mas sem sombra e sem reflexo. Seria um gêmeo mau. Conforme dito, gêmeo mau seria o lado negativo, que tentaria influenciar a pessoa a fazer coisas cruéis que ela não faria normalmente. De acordo com a lenda, encontrar o seu próprio Doppelganger significaria um má presságio, uma má sorte, ou até mesmo a proximidade da morte. Mas se você visualizar o Doppelganger de um amigo, de um familiar, significa que esse seu amigo, esse seu familiar, ele corre o risco de ficar doente ou então ele se encontra em perigo. Existem casos famosos de Doppelganger. Vamos a eles. Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ela ficou chocada ao ver seu Doppelganger deitado em seu leito. A rainha, ela veio a morrer pouco tempo depois que ela viu seu Doppelganger. E esse assunto foi de grande repercussão à época. Abraham Lincoln, na noite de sua eleição, logo após ter recebido um telegrama que o tinha informado que havia sido eleito presidente, ao olhar para o espelho do outro lado da sala em que estava, viu-se de corpo inteiro, mas com duas faces. Ao se levantar do sofá em que estava, a ilusão desaparecia. Ao se sentar novamente aparecia a imagem de duas faces, sendo que uma das faces mais pálida que a outra. Ele comentou com a esposa o que tinha acontecido e ficou muito preocupado com essa visualização dessa outra face, que seria o seu Doppelganger. Sendo que para ele, aquela visão, aquele aparecimento seria que ele seria eleito para um próximo mandato. Mas não foi bem isso que aconteceu. Abraham Lincoln foi assassinado e não houve um segundo mandato. Percy Bysshe Shelley, um dos maiores poetas da língua inglesa, encontrou seu Doppelganger na Itália. O fantasma silenciosamente apontou em direção ao mar Mediterrâneo, não muito tempo depois e pouco antes de seu aniversário de 30 anos, em 1822. Shelley morreu em um acidente com barco à vela, afogado no mar Mediterrâneo. John Donne, o poeta inglês, foi visitado por um Doppelganger enquanto ele estava em Paris. Não dele, mas de sua esposa. Ela lhe apareceu segurando um bebê recém-nascido. A esposa de Donne, ela estava grávida à época, mas a aparição do Doppelganger de sua esposa foi o presságio de uma grande tristeza. No mesmo momento em que o Doppelganger apareceu, sua esposa havia dado à luz a uma criança, natimorta.
Guy de Maupassant. É um romancista francês. Ele alegou ter sido perseguido pelo seu doppelganger perto do fim da sua vida. Em uma ocasião, ele disse que a cópia entrou em seu quarto, sentou-se em frente a ele e começou a ditar o que Maupassant estava escrevendo. Ele escreveu essa experiência em seu canto Louis. Wolfgang von Goethe escreveu que viu sua própria figura vestida com uma roupa que nunca usaria. Estava vindo em sua direção. No caso dele, nada lhe aconteceu ao visualizar o seu doppelganger. George Tryon. A famosa aparição vitoriana era o do doppelganger do almirante George Tyrrell. Ele atravessou a sala de visitas da casa de sua família em Eaton Square, Londres, olhando para frente, sem trocar uma palavra com alguém, em uma festa para sua esposa no dia 22 de junho de 1893, enquanto o verdadeiro almirante estava em um navio da esquadra no Mediterrâneo. Naquela mesma noite, ocorreu uma inexplicável colisão de navios. Um dos relatos mais impressionantes foi narrado pelo escritor americano Robert Dale Owen, que ouviu a história de Julie von Gundenstub, a segunda filha do barão von Gundenstub. Em 1845, quando Julie tinha 13 anos e participou de Pensionnat von Nieuwkerk, uma de suas professoras era a francesa Émilie Sage, de 32 anos. Embora a administração do pensionato estivesse satisfeita com o desempenho da professora Émilie Sage, com o tempo ela se tornou objeto de rumores a partir do momento em que começou a surgir sua cópia e ela desaparecia em plena vista de todos. Um dia, no meio da aula, enquanto Sage estava escrevendo no quadro negro, sua cópia apareceu ao seu lado fazendo os mesmos movimentos sem que utilizasse nenhum giz. E esse acontecimento ele foi testemunhado por 13 alunos. Em outro acontecimento foi em um jantar, enquanto Sage estava comendo. Sua cópia apareceu atrás dela, em pé, fazendo os mesmos movimentos sem utilizar nenhum utensílio. Todavia, nem sempre essa sósia imitava os mesmos movimentos. Em algumas ocasiões, Émilie era vista em um local, mas sua cópia estava em outro. O exemplo mais impressionante aconteceu em um verão de 1846, na presença de 42 alunos. Eles estavam sentadas, meninas, fazendo aula de costura e bordado com uma professora. E onde elas estavam sentadas, no hall, elas tinham uma visão ampla de tudo. E elas viram, em um canto, estava Émilie, colhendo flores no jardim. Quando a professora delas, que não era Émilie, se retirou para falar com a diretora, alguma coisa assim, elas viram que a cópia, a sósia de Émilie, apareceu sentada em uma cadeira, ou seja, um movimento completamente distinto. Ela estava imóvel. E as meninas repararam que Émilie, a partir do momento que apareceu sua sósia, ela ficou com um movimento cansado. Então, algumas alunas se aproximaram da cópia, sendo que elas sentiram uma resistência no ar. Elas não conseguiram se aproximar da cópia. E, estranhamente, esse fantasma, essa sósia, essa cópia, esse doppelganger de Émilie desapareceu. Émilie Sage disse que nunca conseguiu ver sua sósia, seu doppelganger, mas todos os momentos em que o doppelganger aparecia, ela dizia se sentir cansada e sua cor ficava pálida. Esse assunto de doppelganger, ele também já foi tratado em animes, em mangás, em séries, em jogos, em filmes, em livros, que eu vou mostrar agora para vocês.
Embora muito se pareça, a bilocação não tem nada a ver com doppelganger. Na bilocação, a pessoa ela está conscientemente em dois lugares ao mesmo tempo. Inclusive, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, porque eu já fiz um vídeo em parceria com o canal Sombra nas Trevas, que falamos a respeito da bilocação, que é muito comum com os santos. Já o doppelganger nada mais se trata do que dizem ser o gênio contrário, o gênio mau. Seria uma cópia. Como o caso de Emily, ela não tinha consciência que sua cópia aparecia. O fenômeno doppelganger é provocado pelo mau funcionamento da junção temporoparietal, uma região do cérebro responsável pela integração de várias sensações táteis, visuais e de posicionamento do corpo, que constantemente chegam ao cérebro, montando a forma pela qual se entende o mundo e o posicionamento do corpo em relação ao que está ao redor. O mau funcionamento dessa região pode, portanto, acarretar o desacoplamento da percepção inconsciente do corpo e da sua representação no espaço. Quando as sensações táteis de equilíbrio e visuais não coincidem entre si, a compreensão da localização do corpo e do que é pessoal ou extrapessoal perde-se, e tem-se a origem da intrigante sensação autoscópica ou extracorpórea, o que poderia explicar a visão do doppelganger. Bem, essa é a explicação científica a respeito do que seria o doppelganger. O que você acha? Será que realmente é isso mesmo? O termo doppelganger foi usado pela primeira vez em 1796, no romance Siebancas, do francês Jean Paul, pseudônimo de Johann Paul Richter. Nele, o protagonista é convencido por sua cópia a forjar a própria morte para se livrar da esposa. Ao longo dos anos, já houve diversos registros de suspeita de doppelganger. Um dos casos mais famosos foi descrito por Goethe, autor de Fausto, em sua autobiografia Memórias, Poesia e Verdade. Ao despedir-se de sua amada para ir à cidade de Druschheim, o escritor viu uma cópia de si andando no sentido inverso, mas o duplo estava vestindo uma roupa cinza e dourada. O sanatório de Waverly Hills, em Louisville, nos Estados Unidos, também é fonte de diversas histórias. Quando a equipe do programa de investigação sobrenatural Ghost Adventures esteve por lá, presenciou o fenômeno em primeira mão. Um dos membros da equipe, Aaron Godwin, afirmou ter visto o duplo do colega Nick Groff perturbando as gravações. Lendo ou não, ninguém sabe. Para alguns cientistas, seria um fenômeno que aconteceria apenas no cérebro de algumas pessoas que tiveram algumas regiões cerebrais afetadas. Outros médicos acreditam se tratar apenas de alucinações. Há também teorias que indicam se tratar de um universo paralelo e que tudo que há nesse mundo é replicado em uma outra dimensão. E de alguma maneira, às vezes nós podemos vislumbrar esse outro universo. Seja lá qual for a verdade por detrás desses casos, desses acontecimentos, inclusive relatados e documentados, é um caso a se pensar. Porque vai saber quando nós vamos cruzar com a nossa duplicata por aí. Bem, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de fenômenos paranormais. Se você gostou, dê um like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além deste, de fenômenos paranormais, existe um de mistérios, um de lendas e mitos, um de livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, lado sombrio dos games, crimes misteriosos, turismo sinistro, experiência sobrenatural e muitas outras playlists. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail
aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo de fenômenos paranormais aqui no canal. Beijo, tchau!